Olá, sejam bem-vindos ao Check-up Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental hoje das crianças, das famílias. Depois desse período de matrículas, muita gente já está pensando na adaptação escolar. Esse é o nosso assunto de hoje. Para isso, trouxemos aqui duas grandes especialistas. Seja bem-vinda a nossa psicóloga Renata Bedran. Obrigada, Alice. É um prazer estar aqui mais uma vez. Temos também a psicopedagoga. Vamos falar da interação da escola nesse período de adaptação. Seja bem-vinda, Juna Cunha. Obrigada, sempre uma honra estar aqui. Renata, vamos começar a entender um pouquinho sobre esse desafio, esse momento que é tão desafiador para as famílias, né? Tanto a que está tendo o filho pela primeira vez sendo exposto ao ambiente escolar, quanto aquelas crianças que já são mais velhas e às vezes estão mudando de escola. E se não estão mudando de escola, todo ano a gente está mudando de turma, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é esse desafio. Então, a adaptação escolar, né, envolve duas coisas da criança. Ela é uma tomada de espaço, de um ambiente novo, ela sai do seio familiar, onde ela está acostumada. E para os pais também é muito angustiante, porque é a primeira vez que a criança vai passar longos períodos longe do controle deles, né? Porque a gente, por mais que a criança esteja com uma babá ou com a avó, a gente tem a sensação que ela está ali, né? Que a gente sabe onde está, o que está acontecendo. A partir do momento que a gente decide colocar uma criança na escola, a gente começa a pensar, né? Ficar angustiada. Ai, será que meu filho vai ser tratado como? E se ele fizer bagunça, como que esses profissionais vão abordar? Já para a criança mais velha que entrou na escola, vamos dizer, ela entrou numa creche, depois ela saiu, trocou de escola, o mais difícil essa criança já fez, que foi sair de casa e ir para um ambiente novo. Então, é um pouco mais fácil, mas a gente também depende muito da criança, assim. Tem criança que se adapta fácil, assim, chega numa festa de aniversário, não conhece ninguém, faz os amigos ou vai brincar. E tem crianças que são mais introvertidas, que vão demandar um pouco mais de tempo. Mas, com certeza, a coisa mais difícil essa criança já fez. Então, a segunda adaptação, quando a criança troca de escola, é um pouco mais fácil. Costuma, né? Isso vai variar mesmo. E aí eu acho que a escola, né, Juna? A escola, ela tem como se preparar para isso, ela forma os professores nesse sentido. Esse período agora de férias, que muitos vão estar já trabalhando para o próximo ano, como que é a preparação da escola para esse momento de adaptação escolar? A equipe ela tem que ser preparada para essa adaptação. Então, quando a criança é pequena, a gente prepara a equipe para o choro, para a gente entender o sentimento dessa criança, para a gente conseguir ali compreender quem está vindo, quem são essas crianças. Se a gente consegue isso também, é um passo bom. Comunicação com a família sempre, e sempre o respeito. Então, preparar a adaptação respeitando que a criança está saindo do seio familiar e vai ter um convívio super diferente. Ela vai vir com alguma insegurança e a gente precisa ser o adulto referência, sempre com muito respeito e carinho. Então, a equipe é preparada para o que pode acontecer com choro, com negativas, não vou para a sala, não quero minha mãe. O que você pode falar para acalmar? Essa é a forma que a gente prepara a equipe. E aí vocês temporizam também? É normal a criança chorar o dia inteiro, depois que os pais vão embora, por quanto tempo? Existem essas regras, esses parâmetros para a gente guiar o que é um comportamento esperado, que a equipe deve acolher, e o que é um comportamento que foge, que extrapola e é o esperado? O esperado é que ela chore, que ela sinta algum desconforto e que a equipe esteja preparada para acolher e dar essa segurança, sempre respeitando a criança. Agora, se a gente entra em um choro que às vezes traz náusea, que às vezes traz uma falta de respiração mesmo, de ar, né, de fôlego da criança, os pais devem, a família, o responsável que fica ali próximo, né, para a adaptação, deve sempre se colocar à disposição. Eu sei que muitos trabalham, né, mas tentar selecionar algum responsável de referência da família, uma babá, uma tia, uma avó, para que caso isso persista por algumas horas, que a família possa ser contactada. A gente não quer que a criança sofra dentro da escola, porque isso traz uma referência. Então, a escola, toda vez que eu entro aqui, eu vou chorar, chorar, chorar e ninguém vai me ajudar. Então, a gente precisa ir com calma. É uma criança, até os mais velhos também.
É uma criança e a gente precisa respeitar o tempo dela. Então, se o choro persiste, não come, está acostumada a fazer soneca, no começo é normal não fazer, mas se persiste por muito tempo, 2, 3 semanas, a gente precisa conversar com a família, saber o que a gente pode fazer, talvez um objeto de transição, algo de casa, algo que a criança goste, qual é a rotina. Isso tudo a gente precisa ter essa comunicação com a família. Não é todo o caso que a escola tem que achar que com o tempo vai passar. De alguma forma, a família tem que estar ciente quando foge do normal, não é isso? Isso não quer dizer que a escola seja ruim. Pelo contrário, isso quer dizer que a escola está preocupada com a criança. E aí a família, ela é corresponsável por essa adaptação. É uma adaptação para a família também, né? Mas a escola tem que ter essa liberdade e a família tem que entender que isso é positivo. Estou ligando porque a criança está muito chorosa, não comeu, não se alimentou. Às vezes, só do responsável ir lá e conversar com a criança e depois se retirar um pouquinho, já resolve. Então, depende muito. Eu acho que a preparação da família é um ponto-chave aí, né, Renata? Como que a família pode se preparar para esse momento de adaptação? Que é uma ruptura para as duas partes, né? Então, o que a Juna estava falando é muito importante também, porque a gente quer que a criança se associe à escola com coisas boas, prazerosas. Então, quanto mais a equipe der colo, acolher, mais ocitocina e dopamina essa criança vai exalar, né? Então, o que a gente faz? Nas primeiras semanas, antecipando a adaptação, a gente já começa a falar sobre a escola, que na escola ela vai ter parquinho para brincar, que ela vai ter novas crianças para se divertir, que ela vai aprender a ler e escrever, que vai ser legal, que ela vai ver as coisas na rua e vai conseguir ler, que ela vai ler livros. E aí, na semana mesmo, você pode, com seu filho, arrumar a mochila junto com ele, ir preparando e antecipando para ele tudo que vai acontecer, porque a criança ela precisa de previsibilidade. Quanto mais previsibilidade ela tiver, mais segura ela vai sentir. Então, você pode descrever. Lembra que a gente foi visitar aquela escola? Então, você vai chegar, vai ter uma pessoa na porta, você vai entrar na escola, na sua salinha, vão ter crianças novas, vai ter a professora e assistente. Quando você quiser beber água, ir ao banheiro, você vai se dirigir a elas. Qualquer coisa que você esteja se sentindo, você vai se dirigir a elas. Sentiu saudade. Explicar os detalhes do que seria uma rotina. E pode se antecipar, Renata, essa rotina? Pode. Tem crianças que vão ficando mais ansiosas com isso. Mas aí, se ela estiver ficando muito ansiosa, você tenta esgotar esse assunto. Tudo que ela perguntar, você vai respondendo. Ao invés de fugir do assunto, meu filho, deixa lá pra frente. Não, a gente realmente respondeu o que ele está querendo saber. Isso. E teriam, assim, dicas de ouro nesse momento de adaptação? Sim, isso é um pouco do que eu falei, né? Preparar a criança, antecipar e dar essa coisa de previsibilidade. E aí, no momento da adaptação, né, você vai aos poucos. Existe um conceito da psicopedagoga Laura Gutman. Ela é autora do livro A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, né, que ela dá um conceito de piscina emocional. O que é isso? Quando a gente entra numa piscina de água gelada, a gente tem que se acostumar aos poucos com a temperatura dessa água. Então, é como se você estivesse entrando com seu filho numa piscina de água gelada. Primeiro, ele está ali agarrado a você. Aí, aos poucos, ele tira uma mãozinha, bate na água. Aos poucos, ele quer explorar o ambiente. Então, ele sai, até que ele se acostumou com aquele ambiente. Então, nos primeiros dias, você vai ter que estar ali presente, que você é o adulto de confiança dessa criança. Aos poucos, a criança vai explorar o ambiente, vai sentar para brincar, sempre procurando o seu olhar. Depois ela vai ficando mais à vontade, talvez aí seja o momento de você falar, eu vou tomar água e já volto, ou então eu vou no banheiro. Se a criança aceita isso de boa, quanto mais quanto mais colo e acolhimento ela tiver dos profissionais, mais ela vai ter essa sensação, não, aqui também é seguro. E aí, porque todo o ambiente novo é um lugar de ameaça para a criança. Então, o corpo dela libera adrenalina e libera cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso a gente não quer que aconteça, porque ela vai associar a escola com coisa ruim. E aí, aos poucos, a criança vai se adaptando
E por volta de uma semana, assim, depois de uma semana, a maioria das crianças já consegue ir para a escola sem os pais precisarem entrar e ficar lá um pouco. Mas cada criança é única, então, às vezes, uma criança vai precisar que um assistente fique disponível para ela o tempo todo. Como a Juna falou, vai precisar de um objeto de transição. O que é objeto de transição? É um objeto que traz segurança para a criança, que na falta do adulto de referência, esse objeto faria a mesma função de trazer segurança. Uma boneca que leva de casa, por exemplo, a minha filha levou uma almofadinha que ela usava para dormir. Então, o dia que ela ficou lá sozinha, eu levei isso e ela ficava o tempo todo com isso, entendeu? Agora, Renata falando, Juna, a gente pensa assim, né, sobre a autoridade da escola frente ao que os pais querem. Toda escola vai permitir que os pais estejam nesse momento? Existe alguma política no Brasil institucional que coloque isso até nas escolas públicas como permitido ou não? Como que isso funciona? É uma opção da escola, não é uma opção da família? É uma preocupação que a gente deveria ter tido na matrícula? Como que funciona essa questão de regra da família poder ou não acompanhar esse momento? Não é uma política pública, a política pública é de respeito. Respeito sempre. E aí fica a critério da escola. Então, para as escolas particulares depende muito da metodologia que eles utilizam, né? E na escola pública, geralmente, não pode entrar, mas também pode ser liberado. Isso fica a critério realmente da escola. Então, é uma preocupação dos pais que deve ser pontuada já na matrícula. A gente sabe que muitas famílias têm a necessidade de só deixar. E a gente, enquanto escola, sabe que a gente está recebendo o maior tesouro daquela família. Mas não há uma regra total a ser imposta. Então, é importante perguntar até para a família poder saber se ela concorda ou não, né, no que eles vão fazer para a adaptação. Porque tem algumas escolas que deixam, inclusive, os pais ficarem dentro da sala de aula, num período de adaptação. Outras, você tem que ficar do lado de fora. Então, o ideal é fazer esse combinado antes da matrícula, né? Sempre. Pedir uma reunião, conversar. Se a escola não promover essa reunião, que peça a reunião sem problema nenhum, para vocês poderem ter esse diálogo. Estabelecer esse diálogo entre família e escola é fundamental. E aí, se puder entrar, por quanto tempo eu posso ficar, aonde eu posso ficar, porque eu também já tive episódios de pais que participavam assim, muito, e aí acabava atrapalhando um pouquinho. A rotina das outras crianças também, né? Que muda todo o ambiente da sala. Muda, porque aí as outras crianças estão vendo, né? Poxa, o pai dela, a mãe dela tá ali, por que o meu não tá? Então, tudo isso precisa ser combinado previamente. Isso traz segurança para todo mundo, inclusive para os profissionais. Então, às vezes, a família fala com a diretora, com a pedagoga, mas isso precisa ser avisado também aos professores, porque por vezes os professores ficam receosos. Ela está aqui para me vigiar, o que será que eu estou fazendo de errado? E não é, é em prol da criança, sempre. Então, a gente precisa ter esses combinados. Algumas escolas fazem antes do ano letivo iniciar. Então, já no ano letivo anterior, a criança pode passar um dia, 2 dias, com a turminha que já está composta para o próximo ano, com a professora que será no próximo ano, para que conheça a rotina, para que conheça o ambiente da escola. Então, atividades legais, sempre curtas, né? Principalmente para os pequenos, porque o já tempo no pós-matrícula. Matriculou para o ano seguinte, agora já estaria numa vivência ali na escola que vai ser o futuro. Isso aí, uma experiência até para ela já ir conhecendo. Ah, então esse vai ser meu amiguinho. Claro que eles não vão se expressar verbalmente, mas eles já vão ter ali uma referência. Ah, ele estava aqui, tudo bem, essa tia também estava aqui. O brinquedo, o ambiente, porque tudo é diferente. O jeito que vai para lanchar, o jeito que volta, como é que coloca a rotina, tudo isso vai trazer uma segurança. Se possível, seria muito bom. Agora, Renata, você que está em casa e já viu um filho travar, sabe do que eu estou falando. Quando a criança já dentro de casa vira e fala, não vou de jeito nenhum colocar nenhum uniforme. O que a gente faz nessa hora, Renata, quando a criança trava? Vale fazer a troca? Vale dar um docinho? Vale prometer alguma coisa? O que a gente faz? Socorro, ajuda aí nessa dica. Então, antes de o que fazer, né, quando a criança trava, é muito importante que a gente antecipe o que vai acontecer, porque é menos chance que ela trave. Então, por exemplo, cada criança tem seu tempo. E como a escola tem horário para entrar, é legal você
criar o hábito, por exemplo, de colocar despertador. Então, você já vai anunciando aos poucos, né? Aí você bota o despertador, 10 horas, hora de tomar banho, vamos tomar banho, né? Porque a criança, nesse meio tempo, já pegou uma coisa para brincar, já pegou outra. Então, quanto antes você fizer isso, melhor. No primeiro dia de aula da minha filha, quando ela mudou de escola, a gente ficou pronta, assim, muito antes do que precisava, porque eu já estava na expectativa e não queria que nada atrapalhasse, porque quando você chega atrasada no lugar, você já chega assim, afobada. A ansiedade é pior. Então, aí hora de colocar o uniforme. Aí antes disso também você já pode botar o uniforme exposto ali para a criança ver e entender que aquilo vai acontecer, né? A noção de previsibilidade. E aí depois coloca o uniforme, aí você segue a rotina. Quanto mais uma rotina precisa você tiver, mais a criança emocionalmente vai ter condições de introjetar aquilo, que aquilo faz parte da rotina dela. Mais segurança e mais confiança ela vai ter de ir para a escola. Agora, se a criança travar, a gente vai tentar, não, eu vou com você, você pode entrar comigo e aí eu vou ficar um pouquinho lá e depois você vai encontrar a tia. Mas se isso estiver trazendo muito sofrimento para a criança, se ela fizer ânsia, vômito, dor de barriga, né, diarreia, aí eu acho que é interessante você manter a criança em casa e voltar àqueles passos que eu falei da adaptação. Às vezes ir na escola, conversar com a escola, está acontecendo alguma coisa na família, às vezes uma separação do casal, né? Então, fazer esse diálogo com a família e com a escola. E caso não resolva, a gente aconselha procurar um profissional que possa ajudar essa nessa família. transição. Isso. E, Juna, pergunta que não quer calar, pode sair de fininho? A gente tá lá, deixa a criança na escola e aí fala, antes do choro eu vou me pirulitar. Pode sair de fininho ou não pode? Não pode. Não pode? Não. Tem que avisar. Sempre avisa. As despedidas precisam ser curtas. Tá? Porque a mãe, ela sente. Então, tem muita mãe que fala assim, tô indo, hein? Ó, tô indo. Tô indo. Aí não chorou, tô indo. Tem certeza que sabe que eu tô indo? Então, a gente precisa fazer esse combinado. Olha, eu vou na padaria e volto, eu preciso trabalhar, e aí depois eu volto depois do lanche, eu volto depois da soneca, eu volto depois da janta. Mas a mamãe agora precisa ir. Um beijo, tchau. Mas precisa avisar, não sair de fininho, porque a criança vai se sentir insegura. Porque não vai confiar. Simplesmente Isso. Cadê minha mãe? Fizeram alguma coisa com a minha mãe. E choro é contagioso. A gente brinca. Então, se a Renata tá chorando e ela é do meu tamanho e a mãe dela também desapareceu, o que fizeram com a minha mãe? Então, se eu tava bem, eu já vou chorar. Porque tem alguém aqui chorando, é o jeito que eles se comunicam. Então, o ambiente precisa estar tranquilo também. Se a mãe vai sair, olha, agora eu preciso ir, tá? Agora você vai ficar com a tia, vai fazer atividade, vai ver a rotina. Daqui a pouco a mamãe volta. E se precisar, você pede para a tia para que me chame. E veja essa possibilidade com a escola. Então, deixa, se possível, né? Deixar isso bem alinhado com a escola. Olha, pode me ligar. Se ela pedir, pode me ligar, não tem problema nenhum. E aí a professora vai ter essa liberdade. Renata, e psicologicamente, né, para a saúde mental dessa criança, dessa mãe, o que representa esse possível sumiço? Eu sei que a gente não faz isso só na escola, às vezes em casa também, quando a mãe e o pai têm que trabalhar, às vezes estão vendo a criança ali distraída, aproveita para sair de fininho. Então, tá proibido, por quê? Então, na escola, o sumiço pode deixar a criança, né, que está tentando se adaptar àquele novo ambiente, em estado de alerta. E a gente não quer isso, porque esse ambiente vai ser tido como ameaça. Então, aí em casa, quando a gente dá uma fugidinha, a criança sabe que a gente volta, né, mais tarde, quando chega do trabalho. Então, na escola, isso pode ser muito ruim, porque a criança fica em estado de alerta. Aí, no outro dia, você saiu no primeiro dia, sumiu. Aí, no outro dia, você volta e a criança vai ficar assim. Que horas que a minha mãe... Fica toda hora buscando a mãe. Será que minha mãe vai sumir de novo, igual a ontem? Então,
não é uma boa estratégia. Você já falou nas nossas colunas no Vida Saudável, no Folha Vitória, sobre o conceito do aqui e agora, né? Que tem a ver com isso, com o tempo. Como que é esse conceito, Renata? Então, a criança, ela não é abstrata, ela é muito concreta. Então, não adianta a mãe chegar na adaptação e falar, filho, daqui a pouquinho eu volto. Para a criança não tem daqui a pouquinho, né? Você percebe que quando a gente fala, sábado nós vamos ter uma festa de aniversário, a criança fala, amanhã? Aí você, não, é sábado. Ah, daqui a pouco? Então, quanto mais concreto você deixar, melhor. Eu, por exemplo, quando eu coloquei a minha filha, eu coloquei em creche primeiro. Então, na creche ela jantava, ela trocava de roupa. Então, eu denominava a hora que eu ia chegar, eu falava, olha, você vai jantar e depois a mamãe vai chegar para te buscar. Então, isso deixa mais concreto para a criança, ela consegue entender melhor que a mãe vai buscar. Tempo, né? Isso, porque eles às vezes confundem o ontem com amanhã, com hoje, o almoço com o jantar. Quando você coloca algum momento da rotina dela, isso ficaria mais fácil. Isso. Porque aí já no jantar, ela, chegou a hora do jantar, então daqui a pouco minha mãe vai chegar. Traz um pouco mais de segurança, que é o que a gente quer passar para a criança. Agora, Renata, a insegurança da criança, o medo ou o choro da criança é proporcional à insegurança dos pais? Pais seguros teriam filhos bem adaptados e pais inseguros gerariam... Quero que vocês duas falem como escola e como psicólogo, como é que isso é visto? Geralmente acontece, sim, os pais que são mais inseguros, os filhos têm maiores dificuldades na adaptação, porque até os 7 anos de idade, a criança é muito fusionada à mãe, principalmente. Então, o que a mãe sente acaba passando para o filho, o sentimento. Se ela está angustiada, se ela está com medo, o filho acaba sentindo isso de alguma forma, então vai refletir na adaptação. Ao mesmo tempo, algumas crianças, elas já nascem com alguma personalidade, mesmo que a mãe fique ansiosa ou com medo, a criança tira de letra. Mas geralmente a gente diz que sim, que quanto mais inseguro uma mãe tiver, mais o filho vai ter dificuldade. E aí, como que a escola trabalha isso, Juna? Tem que fazer reunião com os pais, com as famílias, e é muito importante. A reunião na escola, ela não pode ser vista sempre como algo negativo. E, infelizmente, isso acontece, na grande maioria das vezes. As pessoas se encararem como um problema. Se você liga da escola, eu já ligo falando, tá tudo bem, eu só preciso conversar. Então, fazer uma formação, né? Na pedagogia, a gente chamaria de uma formação, uma reunião, uma conversa com os pais. Os pais precisam estar seguros com a escola. Então, a gente sabe que para a mãe também é uma ruptura, né? Às vezes ficou muito tempo com a criança, licença maternidade, ou teve a oportunidade de ficar até um pouco mais. E agora a criança vai sair desse controle que a Renata falou. Então, a gente precisa deixar os pais seguros. O que está causando essa insegurança? É a metodologia? É a rotina? Vamos visitar a sala? Vamos conhecer a profissional? O que acontece aqui dentro? Isso em escola pública também, porque às vezes as pessoas acham que a escola pública não, né? Vai ser imposto e acabou. E não é assim. A escola é corresponsável, então a escola e a família. Então, os dois precisam trabalhar juntos em prol do desenvolvimento da criança. A mãe, o pai, o responsável, o adulto referência, precisa estar seguro que aquela escola é um ambiente legal para o desenvolvimento do menor. Acredito que, às vezes, não só a criança precisa de um acompanhamento psicológico, mas os pais também, né? Sim, com certeza. E aí a escola pode ajudar nessa indicação. Perfeito, gente. Estamos chegando ao final desse Check-up Saúde. Renata Bedran é nossa colunista no Vida Saudável, escreve bastante sobre o tema de saúde mental ligada à criança, à maternidade, à paternidade. Você também pode nos acompanhar por lá no site do Folha Vitória e me chamar no Instagram, @doutora Alice Sarcinelli. Vai ser um prazer esclarecer a sua dúvida e trazer aqui os melhores especialistas. Eu agradeço muito a vocês. Obrigada, Renata. Obrigada, foi ótimo. Obrigada, Juna. Muito obrigada. Boa adaptação para todos. Esse foi o Check-up Saúde de hoje. Até o próximo.